135 dias, 33,7 semanas, 4 meses e meio. Neste prazo, a distância média que um ser humano comum caminhará na somatória dos dias é de 756 quilômetros. Neste mesmo período, em uma gestação saudável e comum, um bebê comum atingirá cerca de 2,1 quilos e aproximadamente 42,9 centímetros. Em 135 dias, um adulto saudável e comum pode perder até 20 quilos se mantiver uma alimentação saudável e disciplinada. Pessoas comuns sempre atingirão resultados extremamente similares, ou seja, resultados comuns. Mas o que acontece com pessoas que têm uma mente extraordinária, fora da curva, além do comum? O que acontece se juntarmos milhares de pessoas que agem em sinergia e se esforçam para ir além da segunda milha? E a resposta é a seguinte: pessoas extraordinárias, nestes mesmos 135 dias, podem fazer o sobrenatural, podem construir um verdadeiro baluarte, uma incrível cidadela. E estas pessoas extraordinárias existem, e elas são o alvo. Pastor, por favor. Até aqui são 4 meses e meio, 135 dias de muito trabalho, muito suor, muito investimento de tempo, muito investimento de recursos. Eu acho que nesse meio tempo aí, Odebrecht nenhuma, empreiteira nenhuma, teria feito o que a galera do Empreitado fez aqui, né, pastor? Maravilhoso. O que a gente fez aqui, o que foi feito aqui, o que nós fizemos nesses quase 5 meses é inacreditável. Há pouco mais de 4 meses e meio, nós estávamos exatamente aqui. Aqui só tinha cocô de pombo e umas colunas feias e barro. E nós estávamos aqui, o bispo trouxe todos os líderes para orar neste lugar antes de nós efetivamente fecharmos o negócio. E, cara, em pouco mais de 100 dias, olha tudo que já foi feito, tudo que esse lugar já virou, a transformação que ocorreu nesse prédio, não foi só nesse prédio, mas é extraordinário olhar para tudo isso, né? A gente vê, pastor, e nessa correria, nessa loucura que a gente vive estando aqui todo dia, a gente 24 horas por dia nesse prédio, do dia que nós entramos até agora, as pessoas ofertaram um caminhão de cimento, piso, bloco, tijolo, tinta, vindo oferta de pessoas de outros estados que a gente nem conhece, não conhece o trabalho do bispo pela internet. Exatamente. E ofertaram nessa obra. Ofertaram com carinho. Pastor, falando em ofertas, tem uma estimativa mais ou menos, fora, é claro, toda a oferta de trabalho, de tempo, de mão de obra, mas tem uma estimativa, vocês como cuidam da parte da secretaria, da tesouraria, vocês têm uma estimativa de quanto já foi investido de recursos nessa obra? Pastor, hoje pagos nós investimos aí, foi mais de 1 milhão, passa de 1 milhão, até agora, até o dia de hoje. Nós ainda temos passando de 2 milhões em contas também até hoje. Meu Deus. Então, basicamente... Eu nem sabia que era tão milionário desse jeito. Nós somos. Todos nós somos. Isso fora que eu creio que não esteja contabilizando a oferta que veio do nosso bispo, que foi de entrada, a entrada para o prédio, que foi a casa do bispo, né? Fora o carro que o bispo ofertou também para a construção do barracão da parte dos ferros. Mas então a gente já passou frouxo dos 5 milhões de oferta. Passamos, acreditamos que passamos, exatamente. E fora essa oferta, que foi a primeira oferta, a oferta de primícia, a oferta do nosso bispo para esse lugar, e o carro. E sem ela também nós não teríamos nem entrado nesse prédio, foi carta coringa, inclusive, naquela negociação exatamente. Do barracão e tudo mais. Então, assim, e a gente tem todo esse valor aí que a gente nem imaginava, como eu disse, nessa correria que nós temos, a gente não imagina que é tão milionário assim, mas nós temos, e temos essas contas também para pagar, que já passam de 2 milhões sem fazer nenhuma conta amanhã.
Todo passo é um desafio, toda sala pintada é uma conquista, cada bloco assentado é uma vitória e todo trabalho é uma alegria. Porque, afinal de contas, agora a casa é nossa. E nossas conquistas mais recentes são as obras no nosso novo diner, que já será a parte fixa e concreta da nossa futura praça de alimentação, e nossa tão aguardada concretagem do piso de nossa nova nave. Foram mais de 300 mil quilos de concreto usinado em aproximadamente 1.000 metros quadrados que formaram os 3 patamares superiores de nossa nova nave. Em meio a tudo isso, né, pastor? Toda semana tem um leão, toda semana tem uma conquista nova. E essa última semana a gente teve a grande concretização do nosso concreto. Aleluia! Glória a Deus. Vários meses a gente esperando tempo, esperando as negociações também, porque tivemos que negociar com muitas empresas, porque às vezes as pessoas não têm dimensão. Né? Só para você ter ideia, você que está nos ouvindo, irmão, só de ferro para a estrutura ali do concreto passou de 50 mil reais, de armação, a parte de engenharia ali foi mais de 60 mil reais. Só essa parte a primeira estrutura de fixação dos baldrames foram mais de 30 mil reais, agora 60 mil reais nessa primeira etapa do concreto. Nós temos mais uma etapa ainda de 60 mil reais. Então, às vezes, a gente não tem dimensão o quanto custa só para a gente botar o pé em um piso concretado, né? Isso, né, pastor? Lembrando, com toda a expertise e sabedoria que o nosso bispo tem e ensinou, e foi passado isso, e tem sido tratado tudo com muito zelo, muito cuidado, e com, sim, são negociações, sim, né, que todos os pastores têm feito, têm se envolvido, isso é maravilhoso. Imagina se não fosse assim, com todo esse cuidado, com todo esse zelo, né, que a gente trata as ofertas, tudo que é colocado, tudo que é feito nesse lugar, com todos esses valores. Se a gente fosse dimensurar também o que eu queria de mão de obra, graças a Deus, por conta dessa expertise, hoje nós conseguimos fazer muito com muito menos do que seria feito normalmente, né? Muito menos. Como a gente viu o nosso bispo falando, né? A gente não faz com tudo que entra. Tudo que entra é pouco perto de tudo que a gente tem hoje. Então hoje é o nosso sonho. O que você investiria no seu sonho? Qual seria o tamanho do seu sonho? Qual é o tamanho do seu sonho? O que você investe? Tempo, recurso? Você deixa de fazer outras coisas? É isso. Basicamente é isso. Sabe uma das coisas mais extraordinárias? A gente vê a movimentação e o cuidado do Senhor nesses dias. A gente estava até comentando no dia da concretagem que os 2 rapazes, as 2 empresas que estavam aqui, né, fazendo a parte da execução ali da concretagem, o primeiro rapaz do concreto chegou exatamente, ele não nos conhecia, veio nos visitar com um convite de uma pessoa, e ele veio exatamente, ele apareceu aqui exatamente no dia que nós levantamos o contrato, naquele culto no feriado. Um dia depois a gente estava aqui, e ele que nos ajudou, inclusive, na negociação, né? Foram feitas coisas que são fora totalmente das práticas de mercado. Depois apareceu outro rapaz que faz toda a parte de finalização do concreto. Só para você ter uma ideia, esse trabalho de finalização, eles movimentaram mais de 300 toneladas de concreto, foram 300 mil quilos de concreto, com uma equipe de 8, 10 homens. E muitas horas. Esse rapaz veio nos visitar, foram praticamente 24 horas a fio ali. E esse rapaz veio nos visitar, aliás, antes de ele vir nos visitar, ele sonhou, o Senhor falou com ele em sonho, acerca do trabalho que ele faria aqui, e o Senhor falou para ele ofertar mão de obra. É muito extraordinário, é muito Deus para o nosso caminhãozinho, né? Deus demais para nós. Tava lá em casa, de madrugada, do nada acordei, sonhei, né, com o trabalho aqui e tal. Aí peguei e falei pro Júlio, Júlio, o negócio é o seguinte, aconteceu comigo aí que, cara, eu sonhei sobre o serviço da igreja lá e tal, e, cara, Deus tocou no meu coração pra gente dar a mão de obra pra... E aí tinha uma voz que falava no sonho com você. Isso, daí eu conversei com ele, não, é isso, forte, então. Tamo aí, hoje tamo aí com a equipe aí, vamos... Firme no alvo, que a base é forte. É isso aí. Jonathan, cá estamos... concretizando e concretando nosso sonho. Sim, pastor. Até que enfim. Jonathan, você chegou num período muito especial, você que trabalha também na base forte, trabalha com concreto, você chegou exatamente no período que a gente estava precisando disso? Eu comecei a ir pro barracão, o antigo barracão. Bem no finalzinho? No dia que o bispo anunciou que tinha sido assinou o contrato. Foi. Exatamente no dia, Exatamente no dia.
E ali uma semana depois, mais ou menos, até de em contato com o senhor ali, me ofereci, né, para ajudar, tendo em vista que eu já trabalhava com a parte do concreto. E depois daquilo ali as coisas foram se encaminhando até que hoje a gente conseguiu aí chegar com o concreto. Cá estamos nós pisando no sonho, que hoje é concreto. E tudo isso é só o começo. Estamos em franca expansão. Só em nosso novo barracão já batizamos mais de 200 novas vidas. Milhares de pessoas transformadas, centenas de famílias restauradas. E seguimos com nossos projetos de nossas novas escolas, nossas ONGs, nosso MFC para a comunidade, nossos alvoroços e muito mais. Continuamos em nossa rotina, que é não ter rotina. E você faz parte dessa missão. Você é obreiro e filho do dono desta obra. E o Pai fez cada um de nós encarregados desta grande obra que não pode e não vai parar. Porque o alvo não para.